Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Fico muito feliz com o engajamento de cada um de vocês. Curitiba aqui tá friozinho, né? Aquele período de primavera gostoso. Para você que está lendo, né? Nesse período junto, mas para quem está lendo fora, pode ser qualquer outro clima, temperatura que você está passando. Mas o importante é que nós nos engajemos e estejamos sempre firmes na leitura da Palavra de Deus, porque isso é algo que pertence, é uma premissa de filhos e não de líderes e pastores, para todos aqueles que creem conhecer o Senhor Jesus através das Escrituras, ok? E dito isso, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Estamos aí na nossa leitura de 331. Pegue a sua Bíblia. Hoje é rápida a leitura, mas é rápida a leitura. Pegue o seu café, pegue algo para se aconchegar, não a ponto de dormir, mas de estar concentrado na sua leitura. Pegue a sua Bíblia junto comigo há 365 dias, que eu creio que alguns já compraram, mas se você não a tem, eu tenho tudo na descrição de cada vídeo, para que você acompanhe, para que você esteja junto conosco nessa caminhada. Beleza? Então, pegou lá a sua Bíblia? Vamos lá ler Daniel 4:1 a 37. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tomar conhecimento os sinais e as maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estendeu de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama. Os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso eu expendi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Imagine, em honra ao nome do Deus dele, deu o nome de Beltesazar. E aí? Repreendo em nome de Jesus. Mas isso não foi o caso. Ele viveu a vida e foi sendo referência. Daniel foi sendo referência, independente da situação que ele estava vivendo lá, porque eles foram tomados cativos, né? Ele tem o espírito dos santos deuses e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde o confim da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nele havia sustento para todos. Debaixo dela os animais selvagens achavam sombra e as aves dos céus foram morar nos seus ramos e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos.
Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixe na terra, amarrando com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e a que a parte lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa é a sentença sobre a vida de Nabucodonosor. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e essa ordem é por mandato dos santos, para os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino de homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até a mais humilde dos homens. Esse foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo do qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estendeu até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixem o toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que parte lhe cabe seja como os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Essa é a interpretação, ó Rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá contra meu senhor, o Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois, e será molhado pelo orvalho dos céus, e passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com o pobre, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. Daniel ainda fala assim, olha, aceita o meu conselho, seja humilde, arrependa-se dos teus pecados, arrependa das tuas iniquidades, né? Seja mais compassivo com o povo, seja um rei, realmente um rei, que eu imagino que Deus sonhou, mas não aconteceu. Se ele tivesse mudado esse pensamento, tivesse a intenção de arrependimento no seu coração, talvez não aconteceria, talvez. Esse era o decreto. Mas, como a gente sabe, aqueles que leem a Bíblia sabem o fim da história. Continuamos. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estavam passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse:
Não é esta grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: esse reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os pelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como um nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento e para a dignidade do meu reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e homens importantes vieram me procurar. Fui estabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Então, gente, deixe o orgulho de lado, humildade. A gente leu ontem de Pedro falando assim, cara, cuidado, líderes, vocês que pastoreiam as ovelhas, não sejam orgulhosos, não oprimam as pessoas, as ovelhas que Deus deu. Não mintam para elas, sejam simples, tragam os decretos de Deus para a vida deles, para que assim a gente possa cumprir o propósito dele aqui na terra, beleza? 2 Pedro 1, de 1 a 22. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação de seus antigos pecados. Eu digo míopes, né? Míopes. Até enxerga, só enxerga o que está mais pertinho. Eu sou míope. E eu tenho agora questão de leitura. Então, se eu estou assim, sem óculos, eu não enxergo nada o que está na minha frente. E se eu olho daqui, eu não consigo enxergar nada de leitura. Para ler, eu tenho que estar aqui. Aqui eu enxergo tudo. E aí a gente entra na idade de usar o multifocal. Que é assim, é maravilha, né? É maravilhoso. Preço não, mas é maravilhoso. E eu digo assim, como pastor e pregador. Eu perguntei para algumas pessoas, né? Faço cirurgia, não faço? Tiro isso aqui, uso óculos
faço cirurgia e uso óculos só de perto, ou não faço cirurgia, uso óculos de longe e uso um óculos de perto, normal, ou faz o multifocal. E aí uns amigos meus pregadores também tiveram esse desafio, falaram, faça o multifocal. E é uma maravilha, agora eu posso olhar, enxergar tudo aqui, e eu olho daqui essa distância e eu consigo ler tudo. Mas tem que focar, tem aquele esquema. Então assim, não sejamos assim como aqueles que são cegos, mas veem só de perto, então eu diria que são os míopes. Né? Na época não existia essa nomenclatura de miopia, astigmatismo, então eu diria que seriam os míopes porque eles enxergavam só de perto. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem das coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo. Olha, ele está falando desse tabernáculo aqui. Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Por isso que ele deixou escrito. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a essa estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós aqui da igreja, nós cremos na continuidade dos dons. Não se parou ali, mas continua acontecendo. E se nós não estamos atentos a isso, porque os dons, na verdade, eles são o equipamento, é a ferramenta dada pelo Espírito Santo para agir e assim propagar o evangelho das boas novas do sacrifício de Cristo lá na cruz por cada um de nós para a salvação de nossas almas. E esse é o objetivo e é isso que Pedro estava falando aqui. Gente, vamos lá. Vamos pregar esse evangelho e vamos para cima, né? E tudo aquilo que nós estamos falando não é por fábulas, mas a gente viu, a gente testificou, nós vivemos isso. E não há nada que a gente possa falar a vocês que seja uma mentira. É tudo para a glória do Filho. Salmo 119, 97 e 112. Quanto amo a sua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mal caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento da guarda os teus retos juízos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos.
Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Em Provérbios 28, 17 e 18, o assassino carregado de culpa fugirá até a cova, que ninguém o detenha. Quem anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. E assim terminamos a leitura de hoje, de 331. Tenho a alegria de ver você caminhando junto comigo. Tem alguns vídeos que deram uma crescida aí na visualização. E só que muitos desses só deram uma quicada, assim, viram o começo e já saíram. Mas eu incentivo você, venha, participe. Não que você não tenha outros meios de ler a Bíblia, mas aqui é a minha jornada que eu compartilho com você, gravo, tenho esse esforço. E olha, esse esforço vale você assinar o canal, ativar o sininho, compartilhar, dar um like, comentar. E assim o YouTube vai entender que ler a Bíblia é mais importante do que muita outra coisa na internet. E para que a gente possa engajar com isso, ok? Eu sou o pastor Christopher, dito tudo isso, Deus abençoe você e nos vemos na leitura de amanhã.